Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um vídeo e hoje eu vim falar de uma mudança histórica para o futebol europeu, novo formato da UEFA Champions League que vai entrar em vigor nessa temporada 2024 e 2025. A gente vai falar aqui nesse vídeo o que muda, falar um pouco do que isso pode trazer de impacto para os clubes, para os jogadores e como um todo também na competição. Vamos analisar isso tudo em detalhes agora. Mas, antes de começar o vídeo, vocês sabem, deixa aqui o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal também. Já chegamos, aliás, a 484 inscritos, estamos batendo as nossas marcas e estamos mirando no foco maior, que são os 500 inscritos até o final de outubro. Chegamos em setembro, inclusive, então peço e conto com sua ajuda, com a sua colaboração. Obrigado pelos inscritos, pelos comentários aqui, tem sido muito legal, as visualizações. E é isso, bora para mais um vídeo. A UEFA Champions League, conhecida como Champions ou Champions League, é a competição de clubes do mundo mais prestigiada. E ela vai ter uma reformulação muito importante nessa temporada de 2024 e 2025. Mas algumas coisas a gente tem que levar em consideração. Por que a UEFA decidiu mudar o formato tão tradicional e tão bem sucedido por tantos anos, né? Do que estava sendo feito? A principal razão, uma das principais razões é modernizar a competição. Assim como tudo na vida, a gente precisa se modernizar. Algumas coisas acabam não ficando obsoletas, né? Outras sim, mas de certa forma a modernização chega para melhorar, chega para mudar também. Então acho que esse fato de modernizar, de dar uma nova cara, é uma coisa muito principal, muito pontual do que eles estão pensando. Outra coisa é tornar a competição ainda mais atraente para o público geral. Isso também é, obviamente, uma coisa que a UEFA se preocupa bastante e nisso a gente tem visto. E depois gerar mais receitas para os clubes que estão participando. Isso de algumas formas que a gente vai falar ao longo do vídeo. Além disso, essa mudança, de certa forma, busca alinhar esse torneio a novas exigências do calendário, principalmente do calendário europeu, né? E aumentar a competitividade entre os clubes. Também vocês vão entender isso mais um pouco adiante, quando eu de fato entrar no que são essas mudanças, inclusive agora. Eu vou tentar detalhar um pouco essas mudanças mais significativas nesse formato da competição. O novo modelo será conhecido como modelo suíço e aqui estão os principais pontos de alteração. Primeiro, mais clubes participantes, e isso é uma coisa que inclusive tem sido, de modo geral, uma regra, né? A Copa do Mundo também aumentou o seu número de participantes. O número de participantes passará de 32 para 36. O que isso significa? Além de mais jogos e mais oportunidades para clubes se enfrentarem e principalmente para times se destacarem na competição. A gente olhando assim, de modo frio, pensar de 32 para 36 clubes não é uma mudança tão brusca assim. De fato, olhando no final da tabela, não é. Mas, por você colocar mais 4 times, vocês obviamente vão ter mais jogos e obviamente mais semanas. Ao longo da Champions, a gente vai ganhar 4 semanas a mais do que no formato anterior. Então, que mostra, obviamente, muito mais jogos. Além disso, a gente tem uma pré-Champions, né? Como a gente gosta de dizer, são as fases anteriores, a fase de grupo, e só ali mais times conseguem participar. Então, mais clubes já disputaram a Champions League, conseguindo ou não passar para a fase de grupos, que é, obviamente, o sonho de todo mundo, e depois as fases seguintes. As fases de grupos, como já de certa maneira já falei, ela foi substituída por uma liga única, ou uma fase única. Em vez da nossa tradicional fase de grupos com 4 equipes, as 4 se enfrentam, os 2 melhores passam, o terceiro ia para a Europa League e o quarto era eliminado, agora os clubes vão ter 8 jogos com adversários diferentes e vão jogar 4 partidas em casa e 4 partidas fora de casa. Os confrontos serão definidos, ou melhor, já foram definidos em um sorteio, e eu vou falar isso também daqui a pouco. Classificação para as oitavas e outras mudanças importantes. O primeiro, como eu disse, tem 36 times no total. Então, do primeiro ao oitavo, a gente já tem os times que são classificados direto para as oitavas finais. Já os times que vão terminar do 9º ao 14º vão disputar um play-off para definir depois quem avança também para as oitavas finais. Então,
recapitulando para vocês entenderem melhor que isso é uma parte importante. Do primeiro ao oitavo são classificados direto para as oitavas. E do nono ao 16º vão ser os cabeças de chave para o playoff que eu disse. E o do 17º ao 24º, eles vão ser as outras equipes que vão disputar esse playoff, com os do nono aos 16, e os times que estão em 24º ou ficaram em 24º ao 36º vão ser eliminados direto da Champions, não vão jogar mais nada. Isso é importante, né? Porque não tem mais isso de cair na fase de grupos e ir para Europa League, não tem. Agora, quem joga a Champions, quem joga a Europa League, joga a Europa League, e quem joga a outra competição agora que eu esqueci, Conference League, joga a Conference League, nenhuma dessas dá a condição de cair e jogar em outra. E depois, obviamente, das oitavas de finais em diante é tudo igual, oitavas, quartas, semifinal, jogo dentro e fora de casa, aquele padrão que a gente já sabe, né? Aí, o que esperar desse novo formato, acho que é uma coisa importante. O novo formato ele trará mais emoções para os torcedores, porque vão ter mais jogos e vai ter uma diversidade maior de confrontos entre times mais conhecidos, times mais desconhecidos, digamos assim, times menores. Acho que isso, de certa forma, já coloca uma competitividade muito legal para o torneio. Cada jogo ele vai ter um peso. Assim, claro que não são todos os times grandes que vão jogar, mas todo jogo vai ter um peso maior, talvez outros menores pelo adversário, mas assim, não vai ter tanta margem para erro assim. No entanto, também a gente vai ter muitos desafios, acho que o calendário mais extenso vai ser importante, vamos ver o quanto isso vai sobrecarregar os jogadores, os times. Aí, assim, sem dúvidas, eu acho que esse novo modelo vai ser recebido pelos torcedores mais tradicionais, tem sido até agora de forma boa, e alguns que já queriam mudança ficam mais alegres ainda. Então, assim, de fato, o que a gente pode ver de futuro da Champions? Esse novo formato, ele marca, acho que, o início de uma nova era para a UEFA Champions League, embora eu acho que sempre vão ter dúvidas, né, desafios pela frente, o potencial para inovação e para emoção, eu acho que é inegavelmente importante nesse caso. E assim, o novo sempre traz uma dúvida, traz um medo, né? Eu acho que isso, de certa forma, pra gente, torcedor, nem tanto, mas pra quem tá lá de frente pra UEFA, acho que tem um frio na barriga nesse sentido. Agora nos resta, né, acompanhar mais de perto os clubes, os jogadores que vão se adaptar a esse novo torneio, e claro, eu vou falar um pouco aqui de como ficou o sorteio e o caminho de alguns dos principais times da Europa. Não vou falar de todos porque são muitos jogos para falar, assim, mas como não tem mais aquela fase de grupos, eu vou falar os 8 primeiros confrontos de cada equipe. Falando primeiro do Manchester City, vai pegar Inter de Milão em casa, PSG fora, o Bruges em casa, Juventus fora. Depois pega o Feyenoord em casa, o Sporting fora, o Sporting Praga e o Slovan Bratislava fora de casa. Então é isso para a gente ter, de certa maneira, um entendimento de como vai ser. A Inter de Milão pega o Leipzig em casa, pega o City fora, pega o Arsenal em casa, o Leverkusen fora, Estrela Vermelha em casa, e o Young Boys fora de casa, o Mônaco em casa, o Slavia Praha fora de casa, o Bayern de Munique pega o PSG em casa, o Barcelona fora, o Benfica em casa, o Shakhtar fora, Dinamo de Zagreb em casa, Feyenoord fora, Slava Bratislava em casa e o Aston Villa fora. O Barcelona pega o Bayern de Munique, pega o Borussia, pega o Atalanta em casa, o Benfica fora, Young Boys em casa, Estrela Vermelha fora, Brest em casa, Mônaco fora. O Real Madrid, que é um time que tem muito torcedor aqui, pega o Borussia em casa, o Liverpool fora, o Milan fora, a Atalanta fora, o Salzburg em casa, o Lille fora, o Stuttgart em casa, o Brest fora. O Liverpool também pega o Real Madrid, em casa, o Leipzig fora, o Bayer Leverkusen em casa, o Milan fora, o Lille em casa, o PSV fora, o Bolonha em casa, o Girona fora. Então assim, vamos ter muitos jogos legais, muitos jogos importantes nesse sentido aqui. Eu de fato gostei, acho que pode ser algo muito novo e muito bom para a Champions League. De certa forma, a fase de grupo que deu tanto certo,
e dava um frio na barriga também. Já estava chegando meio que ao fim, né? A gente já via algumas coisas que estavam incomodando de fato na competição. Alguns clubes já chegavam classificados no seu quarto jogo, aí no quinto e no sexto na fase de grupo já poupavam. Isso de fato atrapalhava a competição. Fica chato de se assistir um jogo assim, né? Então assim, eu acho que de fato isso vem para mudar um pouco nesse formato. A gente vai ver muito mais jogos, como eu falei, jogos que realmente valem demais, porque todos vão valer muito, principalmente os 8 primeiros. Teremos clássicos e jogos que já foram finais na primeira rodada, Milan, Liverpool, City e Inter. Então assim, isso chega de fato para somar bastante na competição. Então realmente tem tudo para dar muito certo, eu acho que inclusive vai dar muito certo. Você ainda não deixou o seu like, me ajuda aí, se inscreva no canal também, comente aqui. Seu time se deu bem, se deu mal no confronto, no sorteio, diga aqui quem que vai ganhar também. E claro, quem que vai estar na grande final em 31 de maio de 2025 na Allianz Arena. Acho que aí todo torcedor quer ver o seu time lá. Mas é isso, a gente vai continuar acompanhando a Champions por aqui, tudo sobre futebol europeu. Ao longo da Champions eu venho aqui falar como está, depois dos 8 jogos vou vir fazer uma análise, depois os playoffs, as oitavas, aí vocês já sabem como eu costumo fazer por aqui. E é isso, muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.